Hoje nós damos as boas-vindas aqui à nossa capelania, a Maria, que está comemorando seu aniversário. Coloquei na minha intenção particular de missa, Maria, Marcos Paulo e Juliana, que estão comemorando quantos anos de casamento? 18 anos de casamento. Na homilia eu vou tocar um pouco no assunto Marcos Paulo e Juliana, que é bastante interessante. Muito bem. A Beth também está fazendo aniversário, está ali na lista também. Então, que Deus possa abençoá-los a todos neste dia de alegria. E eu quero partilhar com vocês parte de uma palestra que eu dei recentemente no Tribunal Regional Eleitoral, na qual eu pude falar sobre espiritualidade e saúde. Só que hoje eu vou um pouco além. A fé é propulsora de saúde psicológica e física. E é o melhor fator de prevenção ao suicídio. Isso é facilmente comprovável pelas pesquisas científicas. Eu já disse a vocês, eu tenho um trabalho escrito sobre isso aí, basta entrar no site e olhar. Em maio de 1984, acadêmicos, técnicos e políticos se reuniram na sede da Organização Mundial de Saúde, OMS, em Genebra, Suíça, por ocasião da 37ª Assembleia Geral da instituição. Entre tantas outras resoluções aprovadas, estava a decisão WHA 3713, cujo conteúdo pode ser sintetizado nos seguintes termos. Primeiro, reconhece que a dimensão espiritual tem um papel importante na motivação das pessoas em todos os aspectos de sua vida. Organização Mundial de Saúde. Afirma que essa dimensão não somente estimula atitudes saudáveis, mas também deve ser considerada como um fator que define o que seja saúde. Convida todos os seus Estados-membros a incluírem essa dimensão em suas políticas nacionais de saúde, definindo-a conforme os padrões culturais e sociais locais. Vejam só. Nos arquivos da OMS, é uma noção presente nos documentos oficiais da organização desde 1948, ano em que foi fundada. Então, o valor da espiritualidade já vem, de longa data. Agora, curiosamente, a gente vai ver o quê? No mundo, aqui no Brasil, vamos pegar o Brasil. Nós temos aí quase 10% de ateus. Por causa dos 10% de ateus, os que creem se acovardam de falar de fé, de promover a fé, por causa do famigerado politicamente correto. Porque nós vivemos numa sociedade de pessoas histéricas, milindradas, cheias de mimimi, que só tem direitos, não tem deveres. E aí, Deus fica de lado, vai para escanteio. E por isso, o tema é muito pouco abordado nas universidades. Graças a Deus já tem universidades que estão incluindo cadeiras de espiritualidade nos cursos de psicologia, de medicina. Lamentavelmente, a própria psicologia se afastou daquilo que seria o seu propósito inicial, cuidar de quê? Da alma. Psiche, em grego, quer dizer alma. Deus foi banido das pautas humanas por causa desses poucos que não creem. Isso é absurdo. A maioria crê.
Os próprios médicos e psicólogos que creem, muitas vezes, têm receio de falar de Deus, até de recomendar à pessoa doente que procure o padre, o pastor, porque não querem ferir a ética médica, pelo amor de Deus. Ninguém vai fazer proselitismo religioso, óbvio que não. Mas, doutor, doutora que me escutam, em que você está ferindo a ética médica se você pergunta ao paciente se ele crê, qual é o credo dele? E se você chega e diz, você sabia que as pesquisas científicas falam dos benefícios da espiritualidade? Que tal você procurar o seu líder religioso? Com certeza, você vai ter benefícios desse reavivamento da sua fé. E aí, qual é o pecado disso aí? Você vai ser incriminado em quê? E sobretudo, se você é católico e a pessoa diz, eu sou católica, pronto, começa a partilhar aquilo que você tem lido, aquilo que tem funcionado. Isso não vai ser nenhum tipo de delito nem crime, até porque a pessoa está permitindo você falar daquele assunto. Só se ela disser, não quero falar disso, aí tudo bem. E o que dizer de belos exemplos que a gente vê? Vou citar 2 de livros que eu li. Dr. Roque Savioli, do INCOR, que era ateu. Ele é do INCOR de São Paulo. Ele se converteu e hoje ele é um grande apóstolo. Ele faz esse trabalho. Ele ousa falar de Deus. E o Dr. David Levy, um neurocirurgião americano, Roque Savioli escreveu Milagres que a Medicina Não Contou. David Levy, o livro The Gray Matter, que é uma expressão idiomática americana que quer dizer tema polêmico, ao mesmo tempo matéria cinzenta, relacionada ao cérebro, que é o órgão que ele estuda. David Levy é um médico que reza pelo paciente, do dia que ele pisa no consultório dele, até quando ele dá alta. Olha que coisa linda. E ele não teve medo de falar de Deus, ele narra as dificuldades que ele teve, o preconceito que ele sofreu. Por quê? Porque no meio acadêmico, falar de Deus é infantilismo científico, imaginem. E assim a gente vai vendo uma sociedade que vai ficando cada vez mais doente, por conta desse afastamento de Deus. E eu quero chamar a atenção de vocês para o pecado do respeito humano que aparece no Evangelho de hoje. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, todo cristão deve pregar Jesus Cristo, falar de Jesus, defender, em especial, Jesus Cristo. E não se calar, e não se acovardar. Por quê? Porque essa omissão pode ser grave. Por exemplo, se você não defende a vida, ali onde esse é o tema do debate, você não fala nada porque, eu não quero polemizar, tem que polemizar. Você não vai ser grosso, tem que saber colocar o assunto com respeito, com caridade, mas omissão jamais. Bom, eu citei esses 2, mas eu costumo falar nas homilias também do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que escreveu Quem ama não adoece. Portanto, médicos de renome que têm falado de Deus, que têm mostrado os benefícios da fé. Vejam que interessante. Entre 2002 e 2017, 40 mil artigos foram escritos sobre esse assunto. Uma média de 7 novos artigos por dia. Revisões e meta-análises com nível de evidência A
têm provado os benefícios da fé. Inclusive, o mundo corporativo tem trabalhado espiritualização de patrões empregados. No meu trabalho, que está disponível lá na internet, eu falo disso também. Patricia Aburdine escreveu Megatrends 2010. Ela fez uma pesquisa sobre tendências de mercado para o primeiro decênio do século XXI. E ela encontrou 7 megatendências, sendo a principal a espiritualidade. A mais importante, segundo ela. E ela mostra como as empresas vêm trabalhando essa temática. E o que é mais interessante, o lucro decorrente dessa espiritualização. Resultados positivos. Tem um exemplo interessante, numa reportagem da revista Exame, que trazia como tema de capa justamente os benefícios de uma espiritualidade no mundo empresarial. O caso da empresa Anjo, uma empresa que fabrica solventes e tintas em Santa Catarina, que tem como modelo de gestão a doutrina social da Igreja Católica, cuja diretora de recursos humanos é teóloga, que permite os funcionários terem um tempo para rezar, que ajuda os funcionários que não têm estudo a terem estudo, os que não têm casa a terem casa, junto com o Grêmio, que tem um programa de reabilitação de drogados, de ex-presidiários. Em 2 anos saíram de mais ou menos 17 milhões e uns quebrados de lucro para 40 milhões de lucros em 2 anos. Que tal? Então, para onde quer que a gente vá, a fé é campeã. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2019, traz uma diretriz com recomendações sobre a espiritualidade. E desde a década de 90, existem estudos sobre o que a psicologia batizou de inteligência espiritual. Sua idealizadora foi Dana Zohar, que estudou física e filosofia no MIT, a reputada universidade americana, e fez pós-graduação em filosofia, religião e psicologia na famosíssima Universidade de Harvard. Foi ela que cunhou o termo. E o que é então essa inteligência espiritual? É a capacidade de todo ser humano de questionar o sentido da vida e de se relacionar com o mundo em que vive. Ela permite as adaptações necessárias para lidar com os aspectos imateriais do dia a dia, como valores, propósito e consciência social. Então, a inteligência espiritual tem a ver com o que eu sou, com os meus valores. E o livro fala da importância de alimentarmos essa inteligência. Os cientistas têm descoberto o famoso ponto de Deus no cérebro. Sabe-se que quando a gente está em oração, em meditação, a zona cerebral que fica ativa é contígua àquela que controla todo o sistema imunológico. Vamos então a alguns aspectos dessa inteligência espiritual que se alinham com a fé. Agora, óbvio, né? No mundo dos homens, o pessoal da inteligência espiritual vai sempre dizer, não tem nada a ver com religião. É como se religião fosse palavrão. Não tem nem a coragem de dizer assim, olha, tem a ver também com religião. Mas quem não tem religião também pode usufruir disso aqui. Porque hoje em dia fala-se até de uma espiritualidade ateia, na medida em que espiritualidade não tem só a ver, por exemplo, com a tentação do diabo, a graça de Deus, o poder da oração, mas tem a ver também com valores, faz parte da espiritualidade. Conhecimento
sobre Deus, sobre mim, que nós adquirimos no Manual de Instruções do Ser Humano, que é a Bíblia. Então, eu fico realmente impressionado com esse medo, com esse preconceito que nós sofremos numa sociedade que é neurótica com relação a preconceitos e segregações. Agora, para determinados grupos, os cristãos que se danem em especial, os crentes que se lixem, as outras categorias não. Vacas sagradas. Todos nós somos vacas sagradas, na medida que somos filhos de Deus. Todos nós temos que ser tratados igualmente. Então, o que se vive na sociedade hoje é uma grande hipocrisia. Então, vamos lá, eu não vou esgotar o tema da inteligência espiritual aqui, mas eu quero mostrar como nós, que buscamos Deus, que procuramos viver a fé, tanto na sua dimensão cognitiva, nessa busca do conhecimento de Deus e do autoconhecimento, mas também, sobretudo, na colocação em prática daquilo que nós aprendemos. Pelo menos assim deveria ser. Porque nós só iremos para o céu se a nossa fé se transformar em obras. Fé sem obras é morta. Da mesma maneira que obra sem fé também é, para chegar ao céu. Nós precisamos das duas coisas. Então, quais são esses pontos da inteligência espiritual que se alinham com a fé? Primeiro, inteligência espiritual frisa a importância da busca do autoconhecimento. Como é que é mesmo o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós sabemos, desde Santo Agostinho foi o primeiro a frisar isso, que ninguém ama o que não conhece. Se eu quero amar a Deus, eu tenho que conhecer Deus. Se eu quero me amar, eu tenho que me conhecer. Então aí, nós já vemos como a fé vai nos levar a isso. Até porque os católicos são convidados a fazerem direção espiritual. Poucas pessoas procuram. Interessante que existe uma diferença entre direção espiritual e aconselhamento. O que a gente mais vê são pessoas que estão sofrendo, que estão com problemas e vêm se aconselhar conosco. Não estou, por favor, criticando quem faz isso. Pelo contrário, é digno de crédito, porque a pessoa que vê que está com um problema, quer a solução e está se mexendo. E confia em Deus. Porém, o que é raro a gente ver é aquela pessoa que está querendo ser santa, está querendo tirar cada vez mais de si o mundo, buscar cada vez mais Deus, focar cada vez mais no céu. Isso é raríssimo. Pouquíssimas pessoas. Ou também pessoas que vão buscar um caminho autodidático. Tem até mais gente aí nesse nicho, de pessoas que vão começar a ler as grandes obras, os doutores da igreja, para crescer espiritualmente. Ou que assinam canais, como o Padre Paulo Ricardo, e tantos padres brilhantes que tem aí. Graças a Deus tem, para compensar os hereges. Ponto número 2. Agir de acordo com seus princípios. A Bíblia é o livro que melhor ensina valores para o ser humano. Perdão, compaixão, caridade. E por aí vai. Temperança. A Bíblia ensina todas as virtudes. Todas. Então, vejam, se o ser humano age em função das suas crenças e valores,
como é que eu não vou procurar trabalhar valores? Interessante que quando alguém vem aqui com algum problema, ou até para a direção espiritual, que em algum momento eu falo isso e passo o exercício dos valores, eu nunca peguei até hoje uma pessoa que tivesse dito para mim, não estou dizendo que não tem, tá? Padre, eu já tenho uma lista dos meus valores, eu já parei para pensar nisso. Não, as pessoas não têm tempo para Deus, não têm tempo para si. E aí depois, estão aí no Rivotril, né? Aí querem resultado, o casamento está indo pelo ralo, mas o corre-corre, a balada é mais importante, ganhar dinheiro é mais importante, viajar, curtir, tudo é mais importante. A essência, não. Eu aprendi na psicologia, se você quer resultado diferente, você tem que começar a fazer diferente. Se você faz o que você sempre fez, vai ter os resultados que sempre obteve. Simples assim. Então, você já parou para ver quais são os seus valores? O que é um valor? É o que tem valor, como o próprio nome diz, para você. Porque isso é essencial na vida da gente. Ter bem claros os valores. Inclusive, os valores vão nos motivar a ponto da gente, a partir deles, começar a ter condições de fazer coisas que nós não faríamos. Vou dar um exemplo. Imagina, você tem vontade de aprender a tocar violão, mas você acha um saco o treino. Eis que de repente você começa as aulas, porque você sabe que tocando violão você pode animar as festas, você pode alegrar os tristes, você pode começar um trabalho de apostolado no orfanato, num asilo de velhinhos, e aí de repente você vai encarar. Por quê? Porque tem um valor chamado caridade, que para você é essencial. Porque existe outro valor, que está lá na parábola dos talentos. Então você se vê com esse talento, um ouvido fino para a música, capacidade de cantar também, você quer colocar os seus talentos à disposição de Deus. Que todos os talentos que Ele lhe deu, deem frutos, porque você acredita, olha como a fé faz diferença no nosso agir, que você vai ter um céu melhor. Tanto melhor, quanto mais você, eu, colocarmos os nossos talentos a serviço do reino. Terceiro ponto, ter a capacidade de encarar a adversidade. Tornar-se receptivo ao que rodeia por meio da aceitação e ter serenidade a partir de uma melhor percepção e clareza do que está acontecendo ao redor, mesmo quando tudo parecer assustador. Isso ajuda a lidar com os medos e ameniza pensamentos obsessivos, preocupações em excesso e sentimentos ruins. Porque, olha, vamos lá. Se eu acredito que Deus está no comando, pega o evangelho de hoje. Se os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, Deus sabe absolutamente tudo. O que mais a Bíblia nos diz? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra? E aí? Isso anima ou não anima? Alenta ou não alenta? A nossa fé mostra que aquele sofrimento que eu não tenho como evitar, se já tentei tudo para resolvê-lo, o que me resta fazer com ele? Aceitar, sem me queixar, sem murmurar, rezando, pedindo para Deus resolver, procurando me mexer para tentar resolver, mas não me deixando abalar, nem derrubar por causa disso. Botando foco em quê? No céu. Entendendo que se eu entrego a Jesus esse sofrimento, me uno a Ele, na cruz, isso tem valor para a eternidade. Só a nossa fé fala isso, nenhuma outra, tá? Olha que espetáculo. E por isso, a gente vai ver pessoas heróicas, pacientes de doenças graves, que não se queixam, não murmuram, sorriem,
Diferente das vítimas do mundo. Tudo é motivo para um vitimismo, para o meu mundo cair, para eu ficar prostrado. Ah, meu Deus. Eu sou brincalhão, tá, gente? A gente tem que ter sempre... olhar para essas pessoas, vamos dizer assim, de dentro, ou seja, entender a dificuldade que elas estão tendo. Né? Como também a gente precisa ter capacidade de rir das nossas coisas, das nossas limitações. Isso ajuda a crescer psicologicamente. Então, quarto ponto, valorizar as pessoas por aquilo que são, aceitando o que nos diferencia. A fé ensina a máxima abertura ao próximo. Nós não podemos ter preconceito com absolutamente ninguém. E é mais, a fé me ensina a ver Jesus por trás das pessoas mais miseráveis, mais desprezíveis. Que não é só o mendigo, é aquela peste dos infernos, que é sua colega de trabalho. A gente conseguir enxergar que não tem nada que saia ruim das mãos de Deus. As pessoas ficam ruins, elas se pervertem, mas aí a gente tem a esperança de ajudar aquela pessoa a enxergar a luz. A gente tem o testemunho de tantos grandes pecadores que foram grandes santos, e aí a gente não perde a esperança, a gente não fica com o incômodo do chato na vida da gente, senão que a gente quer ajudar o chato a deixar de ser chato. Isso muda o eixo existencial completamente. Agora vai para o discursinho do mundo. Eu quero quem me quer. Chuta que é macumba. Aí. Vai construir o quê? Vai melhorar em quê o mundo? Em nada. Então, é escolha. O que você quer para a sua vida? Quinto ponto, exercer compaixão e empatia consigo mesmo e com os outros. É eu me colocar no lugar do outro. Empatia é isso. Sofrer com os que sofrem, compaixão é isso. São Pedro fala isso, rir com os que riem. Outra coisa que essa escola fala, a busca da vocação, ou seja, essa questão do propósito. Um propósito de vida e de como você pode fazer a diferença. Fazer um bolo para a sua família, um pai que vai brincar com seu filho dando o seu melhor, é uma maneira de servir a humanidade com o melhor que temos. São palavras lá dessa escola da inteligência espiritual. E a nossa fé não nos convida a coisas bem mais elevadas? Não que isso aqui não tenha valor? Sim. Pega lá as obras de misericórdia, consolar os aflitos, dar bom conselho, corrigir os que erram. Fora, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes, vestir os nus, visitar os presidiários, dar pousada aos peregrinos, sofrer com paciência os defeitos do próximo. Olha que manual elevadíssimo de paz interior. Por quê? Eu pergunto, quem aqui, fazendo bem, se sentiu mal? Surtou, teve febre, calafrio, começou a tossir, teve uma dor de cabeça horrível? Fala para mim. Quem? Consolando uma pessoa aflita, dando de comer a quem tem fome, dando um bom conselho, dando uma esmola para o pobre, passou mal, se sentiu mal. Ninguém. A gente só se sente bem. A gente fica mais pobre, a gente perde tempo, e no entanto a gente se sente muito bem. Por quê? Porque o ser humano foi feito para isso. Nós temos esse programa dentro de nós. E por isso nós precisamos deixar Deus trabalhar essa semente maravilhosa que está dentro de nós. Fazendo também a nossa parte. Se mexendo e com fé, que inclui todo um pacote. Que inclui a oração, que inclui os sacramentos. Porque sem isso, nós nada podemos. Jesus diz, sem mim nada podeis. O que a fé propõe? Primeira coisa que a gente deve procurar descobrir é a vocação. Deus me chama a ser padre, freira, irmão, a me casar.
Depois, a própria vocação religiosa na nossa fé, perdão, a própria vocação profissional na nossa fé. Nós devemos buscar em função dos nossos talentos, em função de um bem que nós podemos fazer à humanidade. Agora as pessoas querem só fama, dinheiro. Quantas pessoas não pensam só nisso aí? Poder. Tá? E aí tem gente que vai ser infeliz porque tem capacidade intelectual, vai fazer um belo de um concurso, ou enveredar por uma carreira aí fora dos concursos, em que vai ganhar muito dinheiro, mas não vai ser feliz. Quem quiser saúde plena, cuide do corpo, da mente e da alma. Inclusive é muito importante cuidar do corpo, cuidar da saúde. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja Católica, ensina que a graça pressupõe a natureza. A graça de Deus vai atuar tanto melhor quanto melhor estiver trabalhada a natureza, o corpo. Porque uma pessoa doente, ela não tem ânimo para rezar, ela não tem ânimo para ir à missa. Tá? Aconteceu comigo na semana passada. Eu não vim aqui celebrar. Por isso. E vejam, com relação aos cuidados com o corpo, tem gente que é resistente a médico, especialmente se é psiquiatra, né? Essa especialidade é bem discriminada por muitos crentes, né? Psicólogos, tratamentos. Tem gente que acha que só a fé vai curar. A gente tem que tomar cuidado com esses fundamentalismos, né? Por quê? Porque o livro do Eclesiástico fala que Deus criou a medicina. Tem 2 casos tristes para comentar aqui sobre fundamentalismo. A Vanilza, do Cantinho de Maria, fala de uma parente dela, evangélica, que estava com câncer, fazendo tratamento, quimioterapia, tudo. Que um belo dia foi para o pastor disse para ela: você acredita em Deus? Sim. Você acredita que Deus pode lhe curar? Sim. Então largue o tratamento, porque se você fizer o tratamento, você acredita nos homens e não em Deus, olha só. E ela largou o tratamento e morreu. Tem um filme, cujo título eu não vou me lembrar, mas fazendo uma pesquisa na internet a gente consegue chegar até ele, que fala de um casal também de evangélicos, é uma história verídica. E eu aqui não estou querendo dizer que isso é só coisa de evangélico, tem católico que tem essa cabeça também, tá? Cuidado. Mas coincidentemente, nesses 2 casos eram evangélicos. Então, eles estavam num culto, e aí o pastor estava dizendo que Jesus estava passando ali, curando todo mundo, e tome posse da cura, coisa que às vezes a gente vê na renovação carismática, tome posse. É complicado esse negócio de tomar posse, né? Como é que eu vou tomar posse de algo que não depende de mim? Se no Pai Nosso eu rezo, seja feita a vossa vontade. Então eu vou tomar posse de algo que é a minha vontade? Como é que eu não deixo margem para Deus? Cuidado. Então aí, o menino diabético no último grau, pastor dizendo que Deus estava passando, estava curando, perguntou: mamãe, então eu estou curado também do diabetes? Aí a mãe ficou sem graça, né? Olhou para o pai, como quem diz assim: o que a gente responde? O pastor está dizendo aí que eu estou curado. Não, tá curado, meu filho. Ué, se eu estou curado, então eu posso comer o bolo de chocolate que a vovó fez, quando chegar em casa? O pai olhou para a mãe: pode. Ele chegou em casa, comeu o bolo e morreu. O pai ficou 4 dias com o menino morto, numa cama, ressuscitando a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro não ressuscitou no 4º dia? Olha o que é o fundamentalismo religioso. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque nem o fundamentalismo médico, científico, psicológico, que leva as pessoas que estão com problemas sérios, como depressão, a botarem sua fé somente em terapias e remédios, isso é loucura. Já disse, depressão de raiz bioquímica se resolve sim com remédio. Agora, se ela é existencial, a pessoa vai morrer seca, anota aí.
Padre Fernando diz que a pessoa vai morrer seca, frisa e negrita, circula e passa a grifa-texto. Vai morrer seca, fazendo psicoterapia e tomando remédio. Vai ter as ilhas, de repente por um tempo, resolver o problema que é o foco principal da depressão. Eu não estou dizendo que não vai ter resultado de maneira nenhuma, mas um resultado permanente, não. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma moça que aqui nessa capelania se curou de depressão. Uma depressão que ela arrastava há anos. O ingrediente principal foi fé, que ela colocou no lugar. Estava sem prática religiosa, tudo aquilo que a gente já sabe. Veio, fez os atendimentos individuais, entrou na catequese. A base da cura dela foi esse conhecimento da fé que ela adquiriu, que permitia ela colocar em prática essa fé, trabalhar virtudes. Bom, ela se curou. Ficou tão entusiasmada que trouxe a família toda para cá. Vinha ela com a família dela para cá. E aí, ela curada, eu falei, opa, que bom, você é mais um caso de cura de depressão aqui. Eu gostaria de fazer colher um depoimento seu, né, fazer uma entrevista para a gente publicar e tal. Você se anima? Me animo, claro, toda entusiasmada. Um belo dia, eu recebo um telefonema. O esposo dela dizendo, padre, o senhor pode encomendar o corpo da minha esposa aqui no Campo da Esperança? Eu falei, o quê? Vou chamar de Andréia, é um nome fictício. A Andréia morreu? Sim. Ué, mas ela estava curada? Como é que é isso? Perdão. Ele falou, sim, cometeu suicídio. Aí o quê? Mas ela estava curada? Como é que é isso? Pois é, ela teve uma recaída. Eu falei, mas e ela não procurou a igreja? Por que ela não me procurou? Bom, no final das contas, por quê? Porque ela ia dar um depoimento, não ia? Não estava curada? Ficou com vergonha. E, ao invés de procurar um outro sacerdote, poderia ter ficado com vergonha, se entenderia talvez, de mim. Mas por que não procurou outro? Aí confiou só na psicoterapia e no remédio, que não responderam, que não deram solução. E aí, uma menina boníssima, deu cabo da própria vida. Triste demais isso. Nós temos outros casos aqui, na capelania. O da Shirley, que já está publicado, inclusive, o testemunho dela. Ana Amélia, e eu estou citando os nomes porque elas falam abertamente disso, dão testemunho, eu tenho autorização para falar. Ana Amélia tinha depressão profunda, se curou da depressão, descobriu no meio do tratamento aqui, que era também borderline, que é um problema psiquiátrico sério, está sob controle graças à medicação, olha aí. A terapia ajudou, mas especialmente e essencialmente por causa da fé. Então, a gente vai ver aí também médicos fundamentalistas. Eu escutei uma vez num fórum de prevenção ao suicídio da boca de um grande psiquiatra, grande que eu digo em termos de renome, que depressão só tinha cura com remédio, sem remédio não teria cura. Ou seja, quero dizer aqui que muitas vezes o remédio será necessário, um estabilizador de humor, para a pessoa ter ânimo, para ir à psicoterapia, para vir para a direção espiritual. Cuidado, eu não estou com um discurso oposto, estou falando da importância, às vezes, desse tratamento conjunto. Agora, simplesmente querer reduzir a coisa a tratamento médico só, foi bem a ideia dele, absurdo isso. Até porque, vamos lá, a própria Shirley, aqui, contra a minha recomendação, largou o remédio. Remédio psiquiátrico não se larga assim, tem que haver um desmame. Mas ela se sentia tão bem que largou. Está errada, mas vamos lá. Eu quero mostrar essa preeminência do espiritual. Por quê? Porque vai desencadear, e já eu vou falar disso, em toda uma revolução bioquímica
no meu organismo, no sentido do bem, no sentido da saúde. Tá? Então, o melhor dos mundos, no que diz respeito a essas doenças psiquiátricas, é a combinação do remédio, da terapia e da direção espiritual. Remédio, por exemplo, para estabilizar o humor, terapia para ajudar nas ressignificações, esse lançar um novo olhar ao problema. Vou dar um exemplo para você. De repente você vive infernizado por uma pessoa difícil no seu trabalho e na terapia, o terapeuta ou a terapeuta vai falar: criatura, pega essa oportunidade que Deus está dando, ou sei lá, nem fale de Deus. Por que você não olha para essa pessoa como a pessoa que vai lhe ajudar a arrancar o melhor de si, a trabalhar virtudes? Ao invés de você focar no seu incômodo, por que você não foca na sua possibilidade de crescimento, por exemplo, na virtude da paciência? E aí, de repente, a pessoa, caramba, é verdade. Aí ela mudou o foco, acabou. Pelo contrário, cada pessoa chata para ela, ela vai procurar os chatos. Por quê? Porque são eles que dão oportunidade da gente crescer na humildade, na paciência, na caridade, na própria empatia, sim ou não? Então, veja bem, como uma terapia pode ajudar? E na fé, a gente pede a ajuda de Deus, inclusive no sentido das virtudes, que eu preciso trabalhar aqui agora nessa situação. A fé vai me dar valores elevados que a psicologia não dá. Por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu preciso ter fé para acreditar nisso. Acreditar que Jesus é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala desse homem Jesus. Então eu vou ter certeza, são garantias que eu tenho na palavra de Deus, que ciência nenhuma pode dar. Eu preciso crer para poder chegar aí, para apaziguar o meu coração por conta de uma injustiça que eu sofri. Para eu conseguir conviver com pessoas que, a meu ver, não merecem a minha atenção, mas não é questão de mérito, é questão de misericórdia, é questão de eu querer a misericórdia de Deus e por isso eu serei misericordioso com os outros. Entendeu? Está vendo como é muito superior a fé? Então, veja, a fé também tira os nossos medos. Vamos lá. Nós humanos, falando ainda dos benefícios da fé, nós precisamos de amor ou não? Num dos livros do Dr. Roberto Chiniachik, que eu li, eu não vou me lembrar agora especificamente qual, não sei se foi a Carícia Essencial, Homem de Vexame, Heróis de Verdade, bom, um desses aí que eu li, ele fala da experiência de 2 bebês, que foram tirados do pai e da mãe, e foram alimentados, foram cuidados, do ponto de vista assim, de alimentação, mas não receberam afeto, toque, nada, morreram. Triste essa experiência. Fez 2 pequenas vítimas. Então, na fé, aprendemos que Deus nos ama incondicionalmente. Quer ver? Basta a gente olhar a natureza. Mateus 5,45 diz o quê? Deus faz brilhar o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Então, independe de mérito. Pega as frutas, cada uma mais deliciosa do que a outra. Até a tal da pitaia, que eu falava, Jesus, isso aqui não tem gosto de nada. Bate ela no liquidificador com suco de laranja para você ver o melhor dos sucos. E se for vermelho, ainda fica o suco mais bonito que existe. Rapaz, eu apelidei até de sangue de dragão, para dar um nome marqueteiro, né? Faz aí o sangue de dragão para você ver. Então, Deus nos mima, cada flor diferente. Que obrigação Deus tem de fazer as flores? A música, nenhum bicho se emociona ou chora. Você não vai ver o cachorro, porque está escutando meditação de Thaís. Tudo isso Deus faz por nós, por amor. Você vê a galera do mal, está aí no mundo ainda fazendo mal. Tem muita gente que fala, porque Deus não acaba com a raça deles. Essa galera está fazendo esse tipo de mal, mas e o outro tipo de mal que você faz? Que é transgressão também.
Então Deus quer todo mundo no céu, vai dar a chance. Então somos nós que temos que dar a nossa resposta. E até aí a gente vê essa bondade de Deus, nessa paciência. Então a providência divina grita sobre o amor de Deus. Deus se encarna para morrer por nós, para nos ensinar a sermos bons. Veja o legado de Jesus, o quanto que essa doutrina transformou o mundo. Eu já falei e repito, ninguém, nenhum líder, nenhum cientista, nenhum general, ninguém transformou o mundo como Jesus Cristo, que não tinha grau acadêmico, né? Que não era militar, que não, enfim, que era um homem simples, vamos dizer assim. Aprendeu o ofício do pai, de carpintaria, tá? Deus nos perdoa, outro ponto. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7 vezes, porque Ele está disposto a perdoar 70 vezes 7 vezes. Se eu for misericordioso, eu sei que Deus será misericordioso comigo. Então, o que pode levantar mais o ser humano? É o perdão ou é a culpa? É o perdão ou é a acusação? No mundo dos homens, tantas vezes a gente é injustamente acusado. A galera cai de pau, a gente não serve para nada. Com Deus não é assim. Feliz de quem acreditar nisso. Aí você pode tomar posse disso aí. Porque isso é uma verdade bíblica. E os que tomaram posse disso aí, porque isso não tem nada a ver com o futuro contingente, tem a ver com a verdade revelada. Esses transformaram o mundo. Todo santo teve essa certeza do perdão de Deus, do amor de Deus. Depois, imagina, para nós, um terceiro ponto, a vida continua. O porvir é melhor do que essa vida. Vamos ver cores que nunca vimos, sons que nunca ouvimos. Não vamos morrer mais, não haverá doença, velhice. Não vou precisar trabalhar de sol a sol para me sustentar. Deus será tudo para todos. Olha que espetáculo. Há uma justiça na eternidade. Tem o céu e tem o inferno também. Outro ponto, nos mandamentos e virtudes propostas na Sagrada Escritura, a gente vai ver coisas que são boas para nós, mas para todo mundo. Quarto mandamento, quinto, sexto, até o 10º, vão regulamentar a vida social, para que haja justiça. Se eu honro meu pai e minha mãe, respeito a propriedade do outro, a vida do outro, justiça é o que dá a cada um que lhe é devido. Havendo justiça, haverá paz. Quando é que falta paz? Quando começam as injustiças. Fora essa questão que eu já cheguei a comentar alguma vez aqui, das novas doenças que entraram para o DSM-5, que é o catálogo de doenças psiquiátricas. Os vícios. Compulsão por sexo, compulsão por compras, compulsão por internet e redes sociais, compulsão por malhação, compulsão por comida. A fé ensina a justa medida. Nada disso aqui é pecado. Sexo no casamento, beber e comer na justa medida, comprar por necessidade, malhar, pode até ser por uma questão estética, desde que eu não caia na vaidade, malhar por saúde. Veja aí. Então, tudo para nós está permitido. Eu não sei quem é que fica dizendo aí fora, bom, eu sei quem é, os ignorantes, né? Que ficam dizendo que a nossa religião é castradora. Não é. A nossa religião vai colocar limites, sem os quais a sociedade se perde. Qual é o grande mandamento do satanismo? Faça o que quiser, esta é toda a lei. Ou seja, viver sem regra, sem peso, sem medida, sem limite. Está tudo doente, está todo mundo pirado aí, por causa disso. Os excessos. Nós, mais um ponto, cremos num Deus que é onipotente, que pode fazer milagres. Não vai haver milagre para quem não crê em milagre, para quem não crê em Deus. Um Deus que é onisciente, ou seja, tudo está sob controle dele, isso vai gerar o quê? Uma confiança, uma esperança. Pega lá a psicologia positiva do Dr. Martin Seligman, ele tem aquela matriz PERMA, né? O que a matriz PERMA fala? P é de
positividade, pensamento positivo. O E é de compromisso, quer dizer, vem do inglês, né? Engagement, compromisso. Depois, o R, relationship, relação, relacionamento. M de meaning, significado. E, por último, accomplishment, que é realização. Eu pergunto, a nossa fé nos leva a uma positividade, a compromisso, melhora os relacionamentos, dá significado e leva o homem à realização? Sim, maximamente. E melhor do que ninguém. Tá? Então, vejam só, a ciência hoje só confirma o que está lá, há 2000 anos. A fé nos dá propósito. O céu, que qualquer um pode alcançar, independentemente da sua beleza, da sua riqueza, da sua cultura, porque todo mundo pode rezar, todo mundo pode se confessar, comungar, fazer o bem, ler a Bíblia. Todo mundo pode fazer isso. As pesquisas científicas falam que as pessoas mais felizes são as pessoas gratas. Quanto mais eu viver a gratidão, olhando para a vida e focando no que eu tenho, mais feliz eu vou ser. Como é que é o significado de Eucaristia? Ação de graças. Isso aqui é ação de graças. É o sacrifício também, né? Mas em ação de graças. Nós somos convidados na adoração a gastar um tempo em ação de graças. Vamos lá. Hoje, a gente vê tanta gente com ansiedade. Sabe como é que você vai se ver livre da ansiedade? Procurando descobrir quais são os seus medos. Na fé cristã, o medo não tem espaço e nem pode ter. Por quê? Vamos para Santo Inácio de Loyola. Trabalha como se nada pudesses esperar. E espera como se nada pudesses fazer. Ou seja, você quer um resultado na vida, se mexa. Tem gente que está ansiosa porque não se mexe e sabe lá no fundo que o resultado não vai acontecer, porque a pessoa é acomodada, vive na zona de conforto. Aí os medos vão se justificar. Tá? Mas a pessoa que está se mexendo e que confia em Deus, o que eu falei? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Deus é providente. Deus vai fazer a parte dele. Pode ter certeza disso. E não tem aquele que confie na providência e faz a sua parte que tenha sido decepcionado. Tá? Então, aí vai embora o medo da morte, com isso a síndrome do pânico. Pânico está relacionado a quê? Medo da morte? Ou aquilo que para mim seria uma morte, se eu sou idólatra, eu idolatro a minha namorada, sei lá quem, um bem material. Se eu vejo que posso perder aquilo, eu entro em pânico. Agora, a fé ensina a desapegar ou não? Sim. Eu tenho que trabalhar desapego. E aí, olha só outras doencinhas que vão embora, se eu resolvo essa questão do medo. Toque, não todos, mas, por exemplo, toque de limpeza, a pessoa que vive limpando tudo porque tem medo de adoecer e morrer. Toque de segurança, a pessoa que vive travando, trancando tudo, olhando, rechecando, porque pode entrar um ladrão e me matar. Toque de coleção, isso aqui pode faltar para mim, eu posso precisar disso. Aí. Olha como a fé ajuda. O santo é ativo na vida, é herói, ele faz acontecer, ele não espera nada de ninguém, ele confia em Deus, ele ama, ele não espera ser amado. Hoje, a gente vê no mundo uma crise de virtudes, a gente vê o que muitos psiquiatras chamam de depressão da soberba. Eu me deprimo porque a vida não sai como eu quero, como eu esperava. E aí eu pergunto, apatia, que é tão comum em depressão, como uma pessoa religiosa vai ficar apática? Se eu tenho o mundo inteiro para amar, se as virtudes fazem bem, se eu creio num céu melhor do que essa vida aqui, como é que vai ter apatia aí? Eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender na medida em que estão faltando vários elementos de fé, da parte do conhecimento e muitas vezes da prática, que estão levando a isso. Quando não tem pecado no meio do caminho, às vezes a gente vai pegar gente, já peguei homens com depressão, quando você vai ver vício de pornografia, de masturbação, vai lá na internet e faz uma pesquisa para você ver se esse tipo de problema não leva à depressão.
E aí de novo a gente vê a fé dando seu show. Quanto vitimismo, não teve nenhum santo vitimista e nem terá. Então tem muita gente que está deprimida porque é vítima. Sai do papel de vítima, vai para o heroísmo e a coisa vai mudar. Sai do modo carência afetiva. Madre Teresa de Calcutá, somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. Amar faz toda a diferença, amar preenche o coração. E outra coisa, só na fé existem os milagres. Imagina a pessoa que está aí com câncer e o médico fala, você tem 3 meses de vida. Quantas pessoas não receberam milagres? E tem um milagre que às vezes passa desapercebido. Porque quando a pessoa tem uma notícia como essa, existem várias fases, segundo a psicologia. Tem a fase da negação, a fase da revolta, né? Quando a gente tem fé, as pessoas de fé morrem em paz. Por quê? Porque elas têm essa esperança. Elas sabem que a vida continua. E meus irmãos, eu cito para vocês o testemunho de todos os santos da igreja. Não teve santo com pânico, com ansiedade, com toque, com depressão, com nada. Pode ler. Me traga, se você encontrar. Esse santo aqui tem... porque naquela época a psiquiatria... Vai sempre vir um abençoado falar isso. Naquela época a psiquiatria não existia, não era diagnosticado. Vai sempre vir com a conversa. Fala sério, pelo amor de Deus. Basta a gente olhar. Os santos com quem a gente convive, as pessoas diferentes. Veja se elas têm essas questões. Aquelas pessoas de fé verdadeira. E se tem, eu posso dizer para vocês. Às vezes a pessoa até tem toda uma prática religiosa, mas de onde vem o problema? Do conhecimento de Deus. Está vendo Deus do modo errado, está encarando uma situação pela qual está passando do modo errado, apesar de rezar, de comungar, de viver de joelho diante do Santíssimo. Então isso acontece sim. Tá? Olha só, conversando com um médico, amigo, psiquiatra, o que ele disse? Que está provado que a psicoterapia provoca alterações físicas no cérebro. Olha que maravilha. E o que faz uma psicoterapia? Muda o meu modo de encarar um problema, por exemplo. Tá? Isso que eu falei para você, encare uma pessoa chata com a oportunidade de trabalhar paciência. E aí, nesse sentido, o que a terapia está fazendo? Ela está mudando os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas crenças. Ora, se uma terapia provoca alterações físicas no cérebro, imagine a fé, que nos dá convicções profundas, que proporciona crenças positivas. E o Evangelho de hoje diz o quê? Não tenhas medo dos homens, temei o que pode matar a alma. Que é o quê? Essa cultura do mundo que mata a esperança, que mata a virtude, que afasta de Deus. E hoje as pessoas só querem saber de quê? De malhação, de saúde do corpo, de suplementação. Esquece daquilo que é mais importante. Não adianta você malhar, suplementar e sei lá o quê, se você não cuidar da sua alma. Então, e tem um detalhe mais interessante, né? Olhando para o casal que está aqui hoje, fazendo 18 anos. Posso falar, gente? Vocês me permitem? Este casal que está aqui, chegou aqui nesta capelania em uma alta crise matrimonial. Quase se sentaram de costas um para o outro. Eu escutei da boca dela, ele dizendo que não aguentava ouvir a voz dela. Ela virou e falou, eu aguento ouvir a sua voz? Pois bem, eu escutei a problemática toda e falei para eles isso que eu falei nessa homilia, grosso modo, não foi? Que a fé é o que vai resolver o problema de vocês. Averiguei que eles não estavam vivendo a fé como correspondia, acreditavam em Deus e tal, uma prática aqui e ali, papapá. Começamos todo um tratamento aqui, na capelania. Mandei para o encontro do diálogo, não foi? Fizeram o curso de noivos nosso aqui, depois o encontro de casais lá, do Ágape, começaram os atendimentos individuais, vieram para a catequese, foi o que mais mudou ou não? Digam vocês dois aí. Foi o que mudou o eixo existencial, foi o que converteu, fez colocar Deus no centro, entender a importância da prática da fé. Fizeram absolutamente tudo que eu disse que ia funcionar, e funcionou ou não. O problema começou em janeiro, eles estavam separados de tetos, em maio já queriam coabitar. Eu falei, não, ainda não, vocês não sabem conversar um com o outro? Vamos primeiro aprender a falar um com o outro. Fizemos no varejo, aquilo que eu faço por atacadão aqui nos cursos e tal. E pronto. Quando voltaram, decidiram comemorar a recuperação do amor, da admiração de um pelo outro, tendo um filho, gente.
Qual é a tua idade? 18. Essa menina tem 18. O Miguel tem que idade? 5 anos. Então, quem está em crise pode voltar a amar o outro, como foi lá no início. Agora, sem Deus, esquece. Sem Deus, o povo hoje não procura terapia, e muito menos a igreja, na hora da crise. Cada um cai para o seu lado. Primeira briga, faz as malas, pelo amor de Deus. Faz por quê? Porque não acredita no vínculo indissolúvel, que o que Deus uniu, o homem não separe. E hoje, Juliana estava dando testemunho esses dias, é a maior defensora do vínculo matrimonial junto às amigas, que acha essa mentalidade careta, porque marido não é parente, vai ser feliz, e por aí vai. Então, olha a prova viva, em todos os campos que a gente vai. Então, gente, vejam, o que o Evangelho hoje diz? Não tenhais medo dos homens. Então a gente não tem que ter medo dessas coisas aqui do mundo, a gente tem que ter só um medo que é legítimo, que é perder o céu, é pecar. Então, o que o Evangelho nos fala hoje vai trabalhar o quê? O foco. Qual é o foco da vida do cristão? A santidade. Pois bem, tem um documentário, Happy, o nome do documentário. Happy quer dizer feliz em inglês. O documentário Happy fala sobre felicidade, numa pesquisa feita, talvez a maior que já foi feita no mundo, percorrendo vários países, povos de culturas diferentes, língua diferente, povo com religião, sem religião, tudo que vocês pensarem. E aí, o que o documentário diz? A que conclusões o documentário chega? Que as pessoas felizes, em primeiro lugar, têm bons relacionamentos. Aliás, primeiro, as pessoas felizes estão felizes consigo. Eu pergunto, o santo está feliz consigo? Sim. Tem bons relacionamentos, segundo ponto. O que a nossa fé trabalha? O amor, os relacionamentos, o serviço ao próximo, a solidariedade. E terceiro ponto, são solidárias. Olha aí, as três conclusões básicas, 3 características essenciais e comuns das pessoas felizes. Quem viver a fé católica, bem, vai ser feliz, não tem como. Até porque, o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. No tudo tem que estar a felicidade, porque se não estiver o tudo, não é tudo. Consequências bioquímicas, com isso eu termino, das práticas religiosas. Só para vocês verem como algumas práticas, não estou esgotando o assunto, têm uma consequência bioquímica. Vamos lá, na psicologia a gente aprende que os pensamentos afetam as emoções, ou seja, as emoções dependem dos pensamentos. Então, se o pensamento é positivo, a emoção é positiva. Se o pensamento é negativo, a emoção é negativa. Se as emoções são positivas, a bioquímica, que vai ser descarregada no organismo, vai ser positiva. E se forem emoções negativas, essa bioquímica vai ser responsável pelo famoso sangue ruim, aquele excesso de cortisol, que prejudica o meu sistema imunológico. Então, eu estou falando de quê? Pessimismo, estou falando de mágoa, estou falando de falta de esperança, tudo isso aí, murmuração, pessoa revoltada que vive se queixando. Hora de mudar, meu irmão, minha irmã, porque senão as doenças vão se multiplicar. Você vai sair de uma, vai entrar na outra. E o câncer pode estar te esperando ali na esquina, cuidado. Então, na fé, como a gente vai trabalhar virtudes, como a gente vai estar nesse modo positivo, vamos lá, endorfina. A gente produz endorfina quando a gente abraça, quando a gente é generoso, quando a gente medita, na relação sexual, nos exercícios físicos. Eu estou acabando de dizer aqui que é uma questão de fé também, você trabalhar a sua própria saúde, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, veja, tudo que a religião sugere, está aí a consequência boa. Serotonina está relacionada ao ser.
é o hormônio do ser. A gente trabalha maximamente o ser na fé. Quando a gente agradece, quando a gente é otimista, quando a gente tem esperança, a serotonina é produzida. Quais são os efeitos? Minimiza hábitos ruins, melhora o ritmo cardíaco, regula o humor. Está relacionada ao bem-estar e à felicidade. Oxitocina, o hormônio do amor. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente abraça, quando troca afeto, quando medita também. E aí, casais queridos, convite para se abraçar, para se beijar, para namorar. Tem casal que o relacionamento vai ficando velho e aí os dois estão ali administrando contas e administrando menino e não tem mais nada. Não sai, não vai curtir um vinho, entendeu? Antigamente, Marcos Paulo e Juliana, quando saíam, brigavam por R$5 de diferença na conta do restaurante. Hoje, eles brigam para ver quem vai pagar a conta. Não, amor, deixa que eu pago. Não, da outra vez foi você quem paga, sou eu hoje. Né? Entendeu? Muda, a conta é conjunta, está dividida, então, beleza. Mas, enfim, é outra vibe, é outro mundo. Né? Dopamina é o neurotransmissor relacionado a possibilidades. Então, quando a gente é grato, o organismo é inundado de dopamina, que reduz a ansiedade, melhora o ânimo e gera energia e motivação. GABA. GABA desliga o cérebro. Quando é que a gente desliga o cérebro? Quando a gente está focado em Deus, na oração. Quando a gente está meditando também. E o que GABA produz? Melhora o foco, reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento. E as pessoas hoje preferem o quê? Prozac, Rivotril, sertralina. Tá? Remédio tem o seu lugar ao sol quando se faz necessário. Mas se a gente tem toda essa via aqui para evitar a doença, para evitar o remédio, então, hoje eu quis mostrar para vocês que a fé não vai só nos levar ao céu, que a fé não vai só nos ajudar a ter paz interior, senão que a fé vai nos ajudar a ter saúde. Então, resolve o meu problema e a fé, na medida em que eu me santifico, resolve os problemas do mundo, porque todos os santos revolucionaram o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.